Olá, sejam muito bem-vindos à Casa de São Francisco de Assis, nosso querido Celi. O meu nome é Tayane, faço parte do grupo de colaboradores da casa. Estou aqui mais uma vez para conversarmos, refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos estar conversando sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras do codificador Allan Kardec. E este capítulo traz como título Meu reino não é deste mundo. Foi isso que Jesus nos disse lá naquela época. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos trouxe essa verdade, essa grande verdade espiritual de que somos espíritos imortais, de que aqui somente estamos vivendo uma passagem, de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas naquela época os homens ainda não estavam preparados para entender tudo o que Jesus queria dizer. E ele, com toda a sua humildade, falava por parábolas. Contava histórias, relacionava ao cotidiano desses homens para que pudessem entender. Ele trouxe o maior de todos os ensinamentos de que nós devemos amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. De que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Mais adiante a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse grande ensinamento. O tempo foi passando e veio essa grande revelação que é o Espiritismo, que veio confirmar essa certeza da vida espiritual, essa certeza de espíritos imortais que somos, e diversas outras certezas de que as nossas atitudes geram consequências, sejam consequências que vamos sofrer agora nesta vida, nesta encarnação, ou consequências futuras, nas próximas encarnações ou no mundo espiritual. Trouxe a certeza de que não somos vítimas, que nós estamos vivenciando muitas de nossas escolhas, inclusive as dificuldades. Muitas das nossas vicissitudes e tribulações que estamos enfrentando, nós devemos viver, aceitar com paciência, com resignação, pois serão de curta duração. Serão um período. Muitos de nós, em determinada época de nossa vida, pensamos em desistir de tudo, muitos até pensam em tirar a própria vida. E o Espiritismo nos traz essa certeza de que nada adianta acabar com a própria vida, de que tudo continua, de que esse sofrimento que nós estamos enfrentando aqui vai continuar lá do outro lado, quando fizermos a passagem, de que a morte é apenas uma passagem. E é tão difícil colocar isso na prática, quando nós nos separamos, nos separamos momentaneamente de um ente querido. Temos ainda a sensação de perda dentro de nós, de afastamento. Mas para muitos de nós, o Espiritismo nos traz este conforto de que é uma breve separação, de que logo ali adiante nós vamos estar convivendo de novo, ou no plano espiritual,
ou encarnados juntos novamente. Mas quem não segue o Espiritismo, quem ainda não tem o Espiritismo como verdade, quando nós iniciamos a caminhada na doutrina espírita, nós assistimos uma palestra, ou nós começamos a ler livros, estudar, ou até mesmo muitos de nós vamos lá e nos inscrevemos na escolinha de médiuns. Qual é a vontade que nós temos? Nós queremos ensinar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós chegamos em casa ou no nosso trabalho com aquela vontade de passar tudo o que nós estamos aprendendo para as pessoas. Qual o caminho correto a ser seguido? Mas nem todas as pessoas estão abertas para receberem esses ensinamentos. E aí nós temos que ter o cuidado de não julgar. Porque Jesus nos ensinou isso, que nós não devemos julgar as pessoas. Cada um está num grau de evolução. Cada pessoa traz consigo uma bagagem espiritual, uma bagagem de vida, desta vida, de acontecimentos que vivenciaram, uma bagagem emocional, uma bagagem intelectual. Cada um está num grau de evolução. Por isso, nem todas as pessoas estão abertas aos ensinamentos que nós estamos recebendo. E quando fica difícil nos depararmos com aquele irmão do nosso convívio diário que briga por qualquer motivo, que se desespera diante de qualquer dificuldade. E muitas vezes nós tentamos passar para ele todos esses ensinamentos de que vai passar, de que é uma fase, de que a verdadeira vida é a vida espiritual, de que nós temos que encarar todas essas dificuldades com resignação, sem desespero, e muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir tudo isso. Chico Xavier tinha uma frase, um quadrinho em cima da sua cama, que dizia: isso também passa. E quando ele era questionado o porquê daquela frase, ele sempre esclarecia que se ele tivesse enfrentado um dia ou um período muito bom na sua vida, ele ia se deparar com aquele quadrinho ali, ia ver, isso também passa. Então não era para ele se vangloriar com o que ele estava vivendo, não era para ele achar que aquilo ali era eterno, porque aquilo ali ia passar, aquele período ia passar. Mas também quando ele estivesse enfrentando dias difíceis, dificuldades, ele ia se deparar com aquela frase e ia ter a certeza de que aquele período também ia passar. E é assim, meus irmãos, vai passar. Se não passar agora, nessa encarnação, nós temos a certeza da vida espiritual, a certeza da evolução do espírito e de que tudo vai passar e vai melhorar. Por isso, nós temos que ter a fé e a resignação. Nós vamos encontrar muitas pessoas que não acreditam na vida espiritual, que não acreditam na vida corpórea, na encarnação. E aí a mensagem que nós viemos trazer hoje nesse capítulo está relacionada a isso, a entendermos a cada um que cruza o nosso caminho. Determinadas pessoas necessitam seguir uma religião, um ensinamento que traga mais disciplina para elas,
mais rédeas curtas, como nós falamos. O Espiritismo nos traz todas essas verdades, mas também nos traz a certeza do livre-arbítrio, de que as nossas atitudes, as nossas escolhas vão gerar consequências, mas essas consequências podem não acontecer agora, podem acontecer na vida espiritual ou numa encarnação futura. E muitos de nós não sabemos utilizar da melhor forma possível o livre-arbítrio. Para isso, então, meus irmãos, a verdadeira religião é aquela que é verdade para cada um, aquela que enche o coração de cada um, aquela que aproxima cada um a Deus, aos bons ensinamentos, ao caminho do bem, aquela que trouxer verdade e conforto para cada um de nós. Uma vez eu conheci um rapaz que hoje segue a doutrina espírita, mas em determinada época da sua vida, ele precisou estar seguindo uma religião que trazia mais disciplina para ele. Ele era usuário de drogas e ele precisava ter mais regras, ele precisava acreditar num Deus que punia, num Deus que não ficaria satisfeito com as atitudes dele. Ele precisava destas verdades naquele período da sua vida. O tempo foi passando, ele foi retomando os trilhos da vida, foi estudando diversas religiões e hoje a doutrina que conforta ele, que traz verdade para ele, é o Espiritismo. E ele mesmo relata isso na sua vida, que ele não sabia utilizar corretamente o livre-arbítrio, e ele precisou, em determinada época da sua vida, seguir uma religião que trouxe mais disciplina para ele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos respeitar a época de cada um, o grau de evolução de cada um, a escolha de cada um que convive conosco. E aí hoje nós temos a grande satisfação de conviver com essas crianças que estão vindo para as nossas vidas, esses espíritos que estão reencarnando no meio de nós, totalmente desprovidos de preconceitos. As crianças nos ensinam a cada dia que somos todos iguais. Eles ainda não têm um entendimento espiritual, mas eles vêm dotados destes ensinamentos, de que não importa a cor que o amiguinho tem, não importa a religião que o coleguinha tem, não importa se os pais do coleguinha são do mesmo sexo, porque existe amor. Tudo isso essas crianças de hoje em dia vêm nos ensinar. Por quê? Porque eles são presentes de Deus, da espiritualidade para a humanidade. Espíritos muito antigos, espíritos muito sábios, que vêm com a missão de resgatar a pureza, de trazer a pureza, do não ao preconceito, de trazer muitos ensinamentos para todos nós. Então, meus irmãos, fica a mensagem hoje de que devemos respeitar o próximo, de que não podemos esquecer aquilo que foi dito lá no comecinho. O que Deus nos ensinou, que somos todos filhos do mesmo Pai,
Jesus veio reforçar que somos todos irmãos, que não devemos ter preconceitos, que devemos respeitar as atitudes de cada um, as escolhas de cada um, o grau de evolução de cada um, o que é verdade para cada pessoa. Colocarmos em prática o maior de todos os ensinamentos de Jesus, de que fora da caridade não há salvação. E a maior de todas as caridades, como disse Jesus, é a paciência. Temos que colocar a paciência em prática no dia a dia. Quando um irmão, um colega de trabalho, um familiar tentar nos trazer um ensinamento que não é verdade para nós, temos que respeitar e colocar em prática a paciência. Fica o meu abraço, fica o meu carinho para cada um que está assistindo esta conversa, esse diálogo. Muita paz, muita luz e até breve.